Retomando aqui, essa aqui é a segunda parte da primeira videoaula sobre circunferência sob a perspectiva da geometria analítica. Eu dei uma pausa só para poder confirmar se essa equação aqui estava escrita corretamente. E de fato ela estava escrita corretamente. Eu peguei muito no pé falando que havia um erro de digitação aqui, mas esse sinal de positivo aqui e esse sinal de negativo eles estão corretos, tá? Conferir aqui no livrinho. Você vai chegar aqui Você certamente vai baixar o livro, né? Aí você vai alcançar aqui o capítulo 3, na página 70. Você vai verificar que é isso mesmo. Eu achava que estava errado, mas eu estava certo. Tá ok. Então a gente vai aplicar o segundo método, né? Analisando os coeficientes. E aí eu já tirei a primeira condição, que A tem que ser diferente de zero, já expliquei por quê. Segunda condição, B tem que ser diferente de zero também. Terceira condição, C tem que ser igual a zero. D dividido por A tem que ser igual a menos 2xc, ou xc tem que ser igual a menos D dividido por 2A. E YC é de uma consequência muito parecida com a de cima, né? YC é igual a E dividido por 2A. E F dividido por A é igual a xc ao quadrado mais YC ao quadrado menos R ao quadrado. Ok? Então essa aqui é a primeira condição, segunda condição, terceira condição, quarta condição, quinta condição, sexta condição. E a sétima condição é essa aqui, ó. O que a gente vai fazer para obter a sétima condição? Eu vou rotular essa equação aqui pelo número 1, essa equação aqui pelo número 2 e essa equação pelo número 3. Eu vou substituir a equação número 1 dentro da 3 e substituir também a equação 2 dentro da 3. Então, no lugar do xc, eu vou colocar menos D dividido por 2A. No lugar do YC, eu vou colocar menos E dividido por 2A. E aí eu vou ter R ao quadrado igual a... Lembrando que isso aqui é o raio, né, da circunferência. Igual a menos D dividido por 2A elevado ao quadrado mais menos E dividido por 2A elevado ao quadrado menos F dividido por A. Essa expressão aqui, ó, o que acontece dessa linha para cá? O que eu fiz? Menos D dividido por 2A é a mesma coisa que D dividido por 2A. Então vai ficar D dividido por... porque está sendo elevado ao quadrado, né? Por causa desse quadrado aqui, esse menos D dividido por 2A é a mesma coisa que D dividido por 2A. Quando esse quadrado cair aqui no numerador, no denominador, o quadrado vai elevar o D ao quadrado e o quadrado vai elevar 2A ao quadrado, vai virar 4A ao quadrado. O mesmo efeito, um efeito muito parecido acontece com essa parcela aqui, ó. Por causa desse quadrado, esse sinal negativo vira positivo. Esse quadrado vai cair no E, vai virar E ao quadrado, e o quadrado também vai cair no 2A, vai virar 4A ao quadrado. E aí o que eu vou ter aqui, ó? Essa parcela vai virar o seguinte: D ao quadrado dividido por 4A elevado ao quadrado. E essa parcela, E ao quadrado dividido por 4A quadrado. Quando eu tenho uma soma de duas frações e os denominadores são iguais, eu conservo os denominadores e somo os numeradores. Aí essa soma vira essa. Aí eu tenho uma fração subtraindo outra fração. Como que eu faço para somar essas duas frações? Para eu somar essas duas frações, os denominadores têm que ser iguais. Então eu tenho que dar um jeito de fazer aparecer aqui embaixo
4a ao quadrado. Qual é a tática que eu utilizo? Seguinte, nessa equação aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa fração por 4a dividido por 4a. 4a dividido por 4a é igual a 1, né? Então, eu posso fazer isso. Então, 4a vai multiplicar o f e o 4a vai multiplicar o a. Aqui vai ficar, então, em cima 4af e embaixo 4a quadrado. Então, efetua o produto aqui e aí essa expressão vira essa. d ao quadrado mais e ao quadrado dividido por 4a ao quadrado menos 4af dividido por 4a ao quadrado. Essa subtração vira essa. Né? Conserva os denominadores e soma e subtrai os numeradores. Quadrado de um lado, passa para o outro lado, raiz quadrada. E aí a nossa última condição é a seguinte, ó. Como todos esses coeficientes estão dentro do conjunto dos números reais, então essa raiz quadrada aqui, o argumento dessa raiz quadrada tem que ser obrigatoriamente positivo. 4a ao quadrado com certeza é positivo. Mas eu tenho uma subtração aqui, né? E eventualmente pode existir uma combinação de coeficientes aqui que dê um valor negativo. Então, a condição para que isso aqui represente um raio real, né, pertencente ao conjunto dos números reais, é que d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af tem que ser maior que zero. Logo, menos 4, passa para o outro lado mais, fica então a última condição, d ao quadrado mais d ao quadrado tem que ser maior que 4af. Então, essas são as condições que você precisa verificar para saber se é uma equação geral da circunferência, uma suposta equação geral da circunferência, representa uma circunferência, né? Então, qual que é o exemplo? Eu separei um exemplo aqui. Esse aqui é o exemplo, ó. Verifique se x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 6y igual a 11 representa uma circunferência. Primeiro de tudo, vamos listar os coeficientes. Então, compara essa equação com a equação estrela, né? Deixa eu ver se eu estou bom de memória. Equação estrela. Então, comparar essa equação com a equação do nosso exemplo. Quanto vale A? 1. Quanto vale B? Não, na verdade não é A. A não vale 1. Melhor dizendo. O A tá... digamos... vai. Tá aqui, pronto. B dividido por A é igual a 1. Isso aí é garantido. Isso é certeza absoluta, né? Então, aqui é 1 mesmo, né? Aqui seria, então, B dividido por A, né? B dividido por A é igual a 1. Isso aqui é garantido. Se B dividido por A é igual a 1, então A é igual a 1. E B também é igual a 1. Como não tem o produto de x com y aqui, então C dividido por A é igual a 0. O coeficiente que acompanha o x é D dividido por A. Então, D dividido por A é igual a 8. O coeficiente que acompanha y vale E dividido por A. Então, E dividido por A é igual a menos 6. Né? Aqui o 11 está do outro lado da igualdade, mas a nossa representação de equação geral da circunferência, né, que está dado aqui, o f está para o outro lado, né? Então, f dividido por a está desse lado aqui é 0. Então, se eu passar esse 11 para o outro lado, vai ficar menos 11, né? E aí vai ficar menos 11 igual a f dividido por a. Se eu já sei que a dividido por a é igual a 1, então b é igual a 1, c igual a 0, d igual a 8, e igual a menos 6 e f igual a menos 11. Então, quais são as condições principais para verificar se é uma circunferência? Primeira condição, a diferente de 0, satisfeito. Segunda condição,
B dividido por A igual a 1, está satisfeito. C igual a 0, está satisfeito. Agora tem outras condições. Vamos ver outras condições aqui que eu separei para a gente ver. A terceira condição é a seguinte. Isso aqui tem que ser satisfeito. Se eu pegar o D elevado ao quadrado, somar com E ao quadrado, isso aqui tem que ser maior do que o produto de 4 vezes A com F. E aí eu fiz o teste aqui, ó. D ao quadrado é 8 ao quadrado. E ao quadrado é menos 6 ao quadrado. A vale 1. F, menos 11. Então, 8 ao quadrado é 64. Menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes menos 11, 44. Aqui você percebe, ó, coeficiente positivo, somando com coeficiente positivo, somando com coeficiente positivo. Certamente essa soma aqui é maior que zero. Então, essas condições aqui foram satisfeitas, então certamente essa equação matemática representa uma circunferência. Agora, a tarefinha é o seguinte: eu quero descobrir qual é o raio dessa circunferência e onde ela está centrada, né? Qual é o ponto do seu centro. Aí eu vou usar, o que eu vou usar? Para encontrar o raio, eu vou usar essa equação, essa fórmula. Para encontrar a posição do centro, eu vou usar essa fórmula e essa fórmula. Eu reforcei uma hora, né, que essas duas fórmulas aqui eram bastante importantes para se resolver exercícios, né? Então, esses aqui é importante. E esse aqui também é importante. Pois bem. Vamos calcular o raio, então, né? D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF é 64 mais 36 mais 44, dividido por 4A ao quadrado. Essa soma daqui de cima é igual a 144. Esse produto aqui embaixo é igual a 4. 144 dividido por 4 é igual a 36. Raiz quadrada de 36 é 6. O raio é igual a 6. Aplicando aquela condição para xc e para yc, eu tenho que xc é igual a menos d dividido por 2a. D vale 8. A vale 1. Então, menos 8 dividido por 2. Então, xc é igual a menos 4. E yc é igual a menos e dividido por 2a. E vale menos 6. Menos com menos de fora fica mais 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, essa aqui é a expressão, né? Aqui tem um erro de digitação, tá? Que eu certamente eu tentei corrigir, mas saiu na digitalização. Aqui é menos, tá? Então, é x mais 4 elevado ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado igual a 36. Né? Se x ao quadrado é negativo, quando ele entrar aqui ele vira positivo. Se o y aqui for positivo, ele entra negativo aqui. Tem outro jeito. Aí você lembra? Veja só. Então, eu dei um exemplo. E falei que eu ia utilizar o método 2 para poder encontrar o raio, a posição do centro da circunferência e verificar se é uma circunferência, né? E aí você viu que os passos são mais compridos, né? Os passos são mais extensos, né? Você gasta mais energia, mais tempo, mais folha para chegar nesse resultado aqui. O método de completar quadrado, eu já afirmei, ele é mais breve e você precisa ter um pouquinho mais de experiência para poder usar ele. Experiência, eu quero dizer, acumular capacidade cognitiva, né? Capacidade de inteligência, é isso mesmo, não tem outra palavra para isso. Então você faz lá, né, o jeitinho que o livro ensinou, né, o método de completar quadrado. Então você pega a sua equação do exemplo, coloca o quadradinho que falta aqui, o quadradinho que falta aqui, os outros quadrados que faltam aqui e compara com a equação geral da circunferência, né? Compara.
Então, essa aqui é a equação do exemplo. Que eu coloquei os quadradinhos, né, para serem completados. Aqui eu fiquei com preguiça de colorir, eu, em vez de colocar 2 quadrados, coloquei um quadrado no triângulo, mas o efeito é igual. E aí compara, ó. 8x é a mesma coisa que menos 2xcx. Menos 6y é a mesma coisa que menos 2ycy. X elimina com x, logo xc é igual a menos 4. Yc elimina com y elimina com y, fica menos 2yc igual a menos 6, logo yc igual a 3. Quadrado é a mesma coisa que xc ao quadrado. Então, menos 4 elevado ao quadrado é 16. Vai entrar 16 aqui, 16 aqui. Triângulo é a mesma coisa que yc ao quadrado. Logo, triângulo igual a 9. Então, vai entrar 9 aqui, 9 aqui. Ok? Aqui eu já encontrei o raio, então, né? O raio ao quadrado é igual a 36. E aí você perceba que, ó, xc é menos 4. Mesmo efeito do primeiro método. E yc é mais 3. Mesmo efeito do segundo método. Ok? Eu separei mais alguns exercícios também para resolver. Esse é o exercício 24 do capítulo 3. Determina a equação geral da reta que passa pelos centros das circunferências representados. Pelas equações aí do exemplo. Aqui tem a equação da circunferência na forma geral, né? Não, na forma reduzida, perdão. E aqui e uma outra circunferência na forma geral. Aqui é fácil de encontrar que a circunferência 1 está centrada em menos 2 e 1. E o exercício 2 eu uso, não lembro qual que eu uso, o método 2, analisando os coeficientes. Então você veja aqui, ó, como que eu fiz. Você faz a pausa aí. E é isto. Ah, depois ele pede o seguinte, depois de determinar os pontos centrais de cada circunferência, esses 2 pontos, né, que você vai encontrar, certamente passa uma reta sobre esses 2 pontos, ao qual eles estão contidos. Essa reta tem uma função matemática. E aí você vai... o exercício pede para você calcular essa função matemática. Para você calcular essa função matemática da reta, né, a equação da reta, eu peço que você retorne para o capítulo 1, que explica como obter essa equação. E aí, certamente você vai seguir esse caminho aqui que eu coloquei. E é isso. Então, o que a gente tem para a matemática dessa semana é isso. Reforçando que a gente só tem uma lista de exercícios para resolver. E segundo o plano de trabalho, a gente tem uma videoconferência que eu marquei para amanhã. Faltou uma videoaula aqui, né? Mas tudo bem, depois eu coloco. Aí, para a semana que vem, a próxima videoaula vai ser sobre a elipse. Né? Que é a elipse ela tem uma equação matemática parecida com a equação da circunferência. Tá? A gente vai ver os detalhes. Prometo que vão ser exercícios bem simples de serem resolvidos, tá? Serão exercícios tão simples quanto esses que eu coloquei aqui. Não tem nada muito elaborado não, tá? Então é isso. Obrigado pela companhia. Até mais.